humano, nós somos curiosos por natureza. Todos nós queremos saber mais e mais, e o horizonte dos nossos conhecimentos, como nós bem sabemos, é ilimitado. O ser humano tem essa característica, esse presente de Deus. Eu me lembro que quando eu estava iniciando os meus estudos de filosofia, me chamou a atenção um fato, que a origem da filosofia era precisamente nesse fator, a curiosidade do ser humano, a nossa capacidade de admirarmos e de nos perguntarmos sobre o porquê das coisas. Para que vocês saibam a mesma palavra curiosidade, na raiz dela, no latim, cur, significa porquê. Mas eu acho que a nossa curiosidade, ela aumenta mais quando nós começamos a tocar o futuro da nossa vida e o futuro da vida dos outros, não é, gente? Perguntas como essa, por exemplo: qual será o destino da minha vida? Aonde eu vou parar? Qual será o destino dos meus familiares? Como eles morrerão? De que forma? Quando? Aonde nós iremos? Inclusive, hoje os discípulos perguntam a Cristo, como reflexo dessa curiosidade: Senhor, são muitos os que se salvam? Eles estavam querendo se responder a esta pergunta, que eles estavam curiosos, porque Jesus estava falando para eles de uma coisa chamada salvação, o que, gente? Eterna. Jesus não foi um rei temporal que veio pregar a salvação temporal, não. Jesus pregou sempre a salvação não neste mundo, mas a salvação eterna. E esse fato, o fato do céu, do inferno, sempre chamou muito a atenção dos discípulos até os dias de hoje. Quem de nós não se encontra se perguntando, refletindo, meditando nessas realidades chamadas novíssimos? É a realidade do juízo, do paraíso, do inferno, da salvação ou condenação eterna. E por isso os discípulos perguntam a Jesus nessa curiosidade: Senhor, será que são muitos aqueles que se salvam? Será que alguma vez vocês não se perguntaram? Eu, pelo menos, muita gente me perguntou: Padre, Judas se salvou ou não? Já se perguntaram isso? Ou então a gente se pergunta: e esse parente meu? Será que ele se salvou ou não? Depois da morte dele? Onde será que ele está? Ou que ela está? Ou melhor, aonde estarei eu? Porque o ser humano é curioso por excelência, mas quando trata dessas coisas, a nossa curiosidade se eleva à 10ª potência, gente. Eu acho que por essa mesma tendência da nossa natureza, o homem, a mulher, sempre buscou, por exemplo, a astrologia, a magia e aquelas artes de adivinhação, assim como o espiritismo, o contato com o mundo dos mortos, o conhecer o próprio futuro ou o futuro dos outros. Irmãos e irmãs, realmente são muitos os católicos, mas muitos, que não conhecem a doutrina da fé católica que nós professamos. Como eu insisto para vocês, são muitíssimos aqueles que vêm à Santa Missa só para bater o cartão, e não tem nem ideia do que está acontecendo aqui. E tem pessoas que, infelizmente, não querem nem conhecer essa doutrina da salvação. É por causa dessa ignorância religiosa, irmãos e irmãs, que muitos católicos como nós que estamos aqui, podemos abandonar a nossa fé e cair
em verdadeiras negações à nossa fé, chamadas apostasias. Nós saímos daquelas fontes de água pura, que a igreja fundada por Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja fundada por Cristo, coloca ao nosso dispor essas fontes de águas puras, chamadas, por exemplo, sacramentos. Eu fujo a isso para beber em fontes bastante sujas, ou às vezes meio barrentas somente. É muito triste, gente, chocante, hein? Por exemplo, o número imenso de católicos, até pessoas que se dizem piedosas, pessoas que vão à missa, que acreditam piamente no horóscopo, e estão buscando no horóscopo o que vai acontecer tal dia, para ver se o namorado está nas boas intenções. Acreditam piamente na astrologia. Gente, aqui em Brasília, quantas propagandas de magia, de adivinhação, de mãe de não sei quem. Se essas pessoas colocam essas propagandas, é porque tem público que vai para lá, que vai pagar muito mais do que vocês colocam na coleta da Santa Missa, e alguns colocam e ainda tiram dinheiro. São capazes de pagar fortuna, gente, para saber o que vai acontecer daqui a 3 meses. Ou se o amado está indo com outra. É imenso o número de católicos que acredita no espiritismo, em doutrinas de adivinhação, se fazem verdadeiros escravos, escravas dos astros, dos horóscopos, dos espíritos, e assim, gente, vão negando a sua fé. Gente, vou dizer bem claro, que isso fique bem gravado para o site da nossa paróquia, para essas homilias que estão sendo gravadas, que fique bem claro, e não tenho medo de dizer, não é possível, se diz em português compaginar, andar paralelo, isto é, eu viver, ser espírita e ser católico, não dá. Ou você é espírita, ou você é católico. Espiritismo leva você à reencarnação. Catolicismo leva você à ressurreição, que não tem nada a ver com reencarnação. E diz o livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, não se ache no meio de ti quem se dê à adivinhação, à astrologia, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a estas práticas. Uma vez, quando eu era da Marinha, estava no porta-aviões, Minas Gerais ainda, e nós fomos até Salvador da Bahia, do Rio até Salvador. Chegamos em Salvador, tivemos uns momentos livres, junto com um amigo meu que hoje é padre. Chegamos lá na Bahia, fomos comer um acarajé. Aí chegou uma senhora, nós éramos meio pagãozãos, né? E ele chegou uma senhora, posso ler a tua mão? Aí o Sérgio, faz isso não, rapaz. Não, eu quero saber o que vai acontecer comigo. Aí ele pegou, colocou a mão, eu fiquei só olhando. Terminou, e aí, Sérgio? Acho que ela adivinhou, hein? Eu falei, Sérgio, só queria te dizer uma coisa, ela também adivinhou que tu estavas com R$50 no bolso, e ela roubou R$50 do outro lado. Roubou o dinheiro dele. E sempre foi uma experiência que me ficou assim, eu falei, nossa. E esse negócio, gente, nenhum católico pode fechar os olhos e os ouvidos a essa palavra de Deus, de Deuteronômio. De fato, me chamou a atenção, em julho de 2008,
Congresso Nacional de Exorcistas no México, foi organizado pela Diocese do México, algo sério e equilibrado, que apontava, assim, um fato impressionante, que muitos casos de exorcismos e possessões, de possessões lá no México. E um grande exorcista chamado Padre Francesco Bamonte, ele falou uma coisa que me chamou a atenção nesse congresso, gente. Ele fala que entre as possíveis causas de possessão diabólica se encontram as atitudes supersticiosas de praticar o ocultismo, esoterismo, envolver-se na corrente neopagã da nova era, recorrer à prática da leitura de cartas, tarô, etc. Wicca. Gente, esse alerta mostra uma vez mais o perigo que nós temos de buscarmos o conhecimento do futuro no ocultismo, na magia, no feiticismo, horóscopos, cristais, búzios, candomblé, macumba, formas de adivinhação do futuro, etc. Gente, essas práticas são abominadas por Deus, são diretamente contra o primeiro mandamento da lei de Deus: amarás a Deus sobre todas as coisas. Gente, a vida do cristão tem que ser vivida exclusivamente no amor a Deus. Nós temos que estar submissos à vontade de Deus, não à nossa. O melhor é conduzir a nossa vida com coerência, como Deus espera de nós, gente. Fazer-nos merecedores do céu. Por isso Jesus nos fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E para entrar no céu, gente, não basta ter comido e bebido com nosso Senhor Jesus Cristo, hein? O inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Obras são o quê? Os amores, perdão, são o quê? Obras, não boas intenções. Eu termino essa homilia dizendo-lhes que hoje no Ângelus, o Papa nos lembrava que o dia de hoje, domingo, esse domingo, é dia de Nossa Senhora Rainha, a Virgem Maria, com o título de Rainha do Céu, um título dado por Papa Pio XII. Mais que nunca a nossa Salve Rainha, no final da missa, vai ter um sentido muito profundo no dia de hoje. Gente, lembrem-se, ela é a realização de que não se preocupou com esse futuro, simplesmente se abandonou à vontade de Deus e disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria é o exemplo desse evangelho de hoje, onde Deus exalta os últimos e faz delas o primeiro. Maria, diz o Papa Bento XVI, a simples mulher de Nazaré, elevada a rainha dos céus e da terra. Confiemos em Deus, a nossa salvação, a Maria, confiemos em nosso Senhor e não nos preocupemos com o nosso futuro. Melhor, vivamos plenamente o presente, entregues à vontade de Deus no amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,